Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é um acessório essencial. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. E a gente já começa olhando para esse título do vídeo de hoje que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, um acessório essencial. Parece até algo paradoxo. Como pode ser algo acessório ser essencial? E é sobre isso que nós iremos falar do vídeo de hoje. E é sobre o jejum, que é algo acessório, mas que é essencial na vida cristã. De maneira bem simples, o jejum é você se abster de algo. Normalmente, a gente se abstém por algum período de um alimento, de alguma coisa que você gosta. E tem gente que até faz o jejum de rede social. Então, são várias formas de fazer o jejum, de acordo com o coração, com aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no coração da pessoa, para que ela possa mais se aproximar de Deus. E eu acho um sacrifício muito mínimo, ínfimo, em relação aos benefícios, a tudo que você recebe, né? O resultado do exercício desse jejum na vida espiritual. Não é algo na vida, na saúde, na vida física, porque tem muitas pessoas que fazem, né, o jejum intermitente em prol de emagrecer, da saúde. Mas o jejum que nós estamos falando aqui é um jejum espiritual, que os benefícios que irão ser alcançados serão no mundo espiritual, que são inúmeros. E é sobre esse tema que nós iremos tratar no vídeo de hoje. E por que ele é algo acessório, né? Mas é essencial. Se nós formos olhar em toda a Bíblia, nós não vemos um mandamento direto, né, claro, para que nós possamos fazer o jejum. Mas também, em contrapartida, nós vemos por toda a Bíblia Sagrada pessoas tementes a Deus praticando o jejum. E eu já quero ler o texto que é base do nosso título do nosso vídeo de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo 16 ao 18. Diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos, como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas teu Pai que está em secreto, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Para nós entendermos por que Jesus está, então, rechaçando, ensinando, na verdade, né, essas pessoas que praticavam o jejum de maneira errada. Para nós nos localizarmos, estamos aprendendo com o nosso Senhor Jesus Cristo nessa caminhada do ministério de Jesus. E aqui estamos no Sermão no Monte, na parte em que Jesus falou sobre a oração, falou sobre dar a maneira correta de doar, dar esmolas, se doar no aspecto geral. Falamos sobre a oração e agora nós iremos falar sobre jejum. Ferramentas essenciais na vida, no exercício da fé cristã. E nós vemos que Jesus está condenando pessoas que oram, pessoas que jejuam. Aí eu repito o que eu falei no vídeo anterior. Imagine, Deus estava reprimindo pessoas que estavam jejuando e orando. Imagine o que não seria para os nossos dias atuais, que pessoas não querem mais saber de orar, não querem mais saber de ler a palavra, não querem mais saber de jejuar. Então, fica a reflexão para nós nos dias atuais, como está a nossa geração, como está a humanidade atualmente. E aí, como eu falei no início, só existe um mandamento direto para o jejum, ser praticado o jejum, que é lá em Levítico, que fala sobre a expiação, dia da expiação, ou o Kipput, né, que é a festa judaica. Vou ler para vocês a única parte que há um mandamento direto
em toda a Bíblia para a prática do jejum, que é Levítico, capítulo de número 16, versículo 29 ao 30. Diz assim: Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, o que peregrina nem o que peregrina entre vós. Porque nesse dia se dará expiação por vós, para serdes purificados diante do Senhor, sereis purificados de todos os pecados. Nós vemos que nem tem uma palavra direta falando para aquele povo jejuar, mas há algo que diz: afligireis as vossas almas e nenhuma obra fareis. E aqui os judeus praticavam o jejum. E para nós melhores entendermos por que Jesus está condenando essa prática com um fim errado, porque o fim realmente do jejum é nos aproximar de Deus. E os judeus estavam praticando, os hipócritas, né? Os fariseus praticavam esse jejum para serem vistos pelos homens. E aqui é interessante nós observarmos que os judeus, praticavam jejuns na segunda e na quinta-feira. E exatamente esses dias eram dias em que os comerciantes vinham para a cidade, os agricultores vinham para fazer o comércio na cidade. Ou seja, eram dias que a cidade estava cheia. Ou seja, para aquelas pessoas que realmente queriam mostrar, né, essa prática piedosa para as outras pessoas, era um dia propício para isso, porque a cidade estava cheia de pessoas. Então o que eles faziam? Eles faziam como se tivesse com a roupa rasgada, cabelo bagunçado, com o rosto entristecido. Chegava ao ponto de até passar um pó branco na cara para parecer que dar uma impressão de que estavam pálidos. Então, para mostrar realmente que estavam praticando o jejum, o que eles queriam realmente era mostrar para o outro que eles estavam fazendo o jejum. E é isso que Jesus Cristo está condenando aqui, essa prática do jejum com um fim errado, com o fim de mostrar para o homem que eles estavam jejuando. E aí nós temos que ter a todo momento vigilantes, porque quando nós praticamos o jejum, a gente fica feliz por Deus nos dar graça, né, força para estar praticando esse jejum. E o dia que você não está de jejum, você também fica feliz porque é um dia que você vai poder se alimentar e você valoriza mais esse dia. E às vezes você pode, de alguma forma, comentar com a pessoa, né? Isso é uma maneira de a gente ficar vigilante, é um alerta para que possamos ficar vigilantes, não nos expressar talvez demais e demonstrar, né, que praticamos, que somos, vamos dizer, piedosos. E aí nós temos que estar vigilantes. E eu queria tratar de maneira bem objetiva e rápida sobre o jejum no Antigo Testamento e sobre o jejum no Novo Testamento. Nós vemos, vou falar só alguns exemplos, por todo o Antigo Testamento, a prática do jejum. Por exemplo, Esdras, quando ele recebe, né, a ordem, a autorização para voltar com o povo ali judeu para a terra de Israel, para Jerusalém, para reconstruir o templo de Deus, ele então vai dizer para o rei que autoriza a sua ida, que Deus, o Deus dos céus, iria guardar ele na sua viagem. Porém, no meio da viagem ali, porque a viagem era perigosa, né? Tinha pessoas que saqueavam as cargas. Então, tendo se dado conta desse perigo, então Esdras vai se humilhar diante de Deus. E ali na beira do rio Ahava, ele vai estabelecer um jejum para todos que estavam com ele, para que pudesse clamar a Deus, para que Deus pudesse o guardar, levar com segurança todos eles a Jerusalém. Então nós vemos uma prática do jejum, se humilhar, fazer um pedido para Deus, para que Deus pudesse guardar nessa viagem. Nós vemos também Neemias, né, no livro de Neemias, após Esdras ler a lei do Senhor, a lei de Deus, a Torá, que é os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, nós vemos que o povo vai se humilhar, vai ver o quanto eles tinham praticado o pecado, o quanto eles tinham abandonado a Deus, e vão ali se humilhar diante de Deus, fazendo um jejum, em sinal de arrependimento, em sinal de humilhação. Nós vemos também
um jejum praticado ali no livro de Esté, quando o maligno Amã convence o rei de estabelecer um decreto para que os judeus pudessem ser exterminados, mortos. Então, Esté vai estabelecer um jejum para que o seu povo ficasse 3 dias sem comer, sem beber água, para que ela pudesse então interceder pelo povo judeu diante do rei, para revogar esse decreto. Mas nós sabemos que as leis dos medos e persas não podiam ser revogadas, mas o rei estabelece então ali, ouvindo, né, Deus ouvindo a oração do povo de Israel durante esse jejum de 3 dias, o rei vai estabelecer então um decreto para que os judeus pudessem se defender. Então nós vemos Deus ouvindo a oração do povo diante deste jejum. Então nós temos diversos jejuns por todo o Antigo Testamento, até o povo pagão, o povo de Nínive, quando Deus decreta, né, que iria ser exterminada a cidade de Nínive por meio do profeta Jonas. E o povo se arrepende, se humilha diante de Deus, e Deus então volta atrás. Então nós vemos que o jejum ele serve para nos humilharmos diante do Senhor, para nos rendermos diante do Senhor, para confessarmos, né, o nosso pecado, se arrepender verdadeiramente, para também pedir uma intercessão de Deus, para pedir uma proteção de Deus, para pedir uma intervenção de Deus. Então nós vemos por todo o Antigo Testamento a prática do jejum, assim como também nós vemos no Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo, durante a tentação no deserto, ele vai jejuar durante 40 dias. Nós vemos também Paulo, após receber a visão de Jesus Cristo, de Jesus Cristo falar com ele ficar ali 3 dias sem comer, orando a Deus. Então Paulo estava praticando o jejum nesses 3 dias. Nós vemos também o povo, a igreja primitiva reunida ali, servindo ao Senhor em jejum, em oração. E ali o Espírito Santo de Deus então fala ao povo da igreja primitiva para separar Paulo e Barnabé, para que eles pudessem fazer a obra que Deus tinha para eles. Então nós vemos por toda a Bíblia Sagrada a prática do jejum, mesmo não tendo um mandamento direto, a não ser o dia da expiação, ou o Okkiput, né? Eu acredito que seja isso. E aí, para a gente concluir, algo que o Espírito Santo de Deus falou forte ao meu coração sobre o jejum, é que, como nós vimos aqui, o jejum ele não é um mandamento direto. Não existe assim, não jejuarás, como existe não matarás, não adulterarás, né? Não existe um mandamento, jejuarás. Mas nós vemos por toda a Bíblia Sagrada a prática do jejum. E aí que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, que o jejum é uma prática voluntária. É algo, por isso o título do nosso vídeo, um acessório essencial. Apesar de não ter um mandamento, ou seja, é algo acessório, ele é essencial na nossa vida cristã. Não há um mandamento direto para a prática do jejum, mas ele é essencial na nossa vida. É como uma joia que é discreta, uma joia, uma pérola minúscula, que é quase imperceptível, mas que tem grande valor. E assim é o jejum, ele é algo que deve ser exercido conjuntamente com outras práticas religiosas, como a oração. Não existe um jejum se você não orar, não existe um jejum com a outra prática que não seja ler a Bíblia, que não seja orar, que não seja um propósito. Por isso ele é um termo acessório, mas que ele é essencial no exercício da nossa vida cristã, para nos rendermos ao Senhor, para nos arrepender diante do Senhor, para buscar a santificação. É isso, esse acessório, essa joia que vai dar esse toque especial na noiva de Cristo, que aguarda o seu noivo, que se prepara como uma noiva linda e adornada. E essa joia imperceptível, essa joia que, apesar de ser acessória, é essencial, ela vai dar esse toque especial, que é o que? Nos santificar, nos separar para Deus. Então o jejum é uma autonegação de mim mesmo. Eu estou abrindo mão, que eu falo sempre que é algo, abrir mão de uma coisa simples, que apesar de mexer com o nosso cotidiano, com o nosso hábito, porque é isso, é a quebra de um hábito, ele vai nos dar resultados extraordinários, né? Às vezes a gente até não compreende por completo como assim ficar sem comer para
ter algo mais de Deus, mas é isso que nos leva ao jejum, a ter essa sensibilidade espiritual, a estar sensível à voz de Deus, a principalmente nos separar para Deus, nos santificar para Deus. A palavra de Deus nos diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, e é necessário nós nos santificarmos como uma noiva linda e adornada que se prepara para a chegada do seu noivo. Então o jejum, apesar de não ter um mandamento direto, ele é algo que é essencial, é algo acessório, mas que é essencial. Assim como qualquer exercício na vida cristã. Deus não te obriga a servi-lo. Ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Mas cabe a mim, a você, a aceitar ou não. Mas o melhor é aceitá-lo, porque é um amor incondicional, que nada no mundo pode se comparar a essa presença maravilhosa, a ter a alegria da salvação nos nossos corações. É algo que só rejeita mesmo aquele que realmente está com a sua visão cega, né, espiritualmente, que rejeita a Cristo. Mas o melhor é servi-lo, é adorá-lo, é ser adotado como filho. Mas muitos têm rejeitado, porque Deus nos deu esse direito. Ele, na sua soberania, escolheu nos dar esse direito de escolha, esse livre-arbítrio de querer ou não servi-lo. Mas o melhor a se fazer é a servi-lo, porque são resultados, são benefícios extraordinários. Ter o livro escrito ter o nome escrito no livro da vida, ter a alegria da salvação, ter a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Há uma escolha, há dois caminhos, uma escolha, dois caminhos, um elemento, dois resultados. Mas de acordo com a sua escolha, com a nossa escolha, irá levar a um caminho inevitável, a uma consequência inevitável. Então, cabe a mim e a você escolher o melhor. E o melhor é servir a Deus. Porque o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Não é como o fardo do pecado, que é um engano, que nos oprime, que nos deixa um vazio dentro de nós. Mas Jesus Cristo vem para nos preencher. E é uma escolha, assim como o jejum, é algo voluntário. E foi isso que Deus falou fortemente ao meu coração, é algo voluntário. Assim como tudo na Bíblia, servir, adorar, fazer a obra de Deus, Deus não nos obriga. O seu jugo é suave, mas cabe a mim e a você a escolher. Que possamos escolher o que realmente vale a pena, que é ter o nome escrito no livro da vida. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.